Do calor, que são é as doenças do genética. calor? Então, as doenças do calor pode começar, né, desde uma cãibra, né, que pode estar associado ali, tem um peças aqui, né, que tá essa parte toda de hidratação, nutrição, e que pode evoluir, né, até uma perda completa de controle motor, podendo chegar ao coma e até a morte. Eu acho que um quadro, né, que ficou muito marcado, acho que isso ficou marcado para mim, eu nem na época sabia que quanto que eu depois iria estudar isso, né, a Gabrielle Anderson, que é aquela imagem, né, chocante na Olimpíada de Los Angeles, ela chegando completamente, né, ali sem controle nenhum, né, cambaleando, então aquela imagem é uma imagem já do extremo da pessoa, o quanto que ela está impactada ali da doença do calor. Tanto que depois daquilo ali, a gente sabe, infelizmente, às vezes precisa acontecer uma situação para tudo mudar, né? Toda a parte de medicina esportiva mudou, né? O cuidado com o atleta, estratégia de controle, de manutenção e até de controlar a temperatura, umidade, vento. Existe realmente uma grande preocupação hoje no mundo inteiro, em todas essas provas, né, das condições ambientais. Existe já uma norma, né, que dependendo dessa condição ambiental, inclusive essa prova, primeiro você vai mudando os horários ou até a suspensão. Você pode mudar de local também a prova, ou até a suspensão dessa prova em função dessas condições ambientais. Então, existe toda uma preocupação e deixar bem claro que até mesmo os atletas de alta performance, os atletas olímpicos, eles não são imunes às doenças do calor. Eu acho que aquela imagem ali foi uma imagem que marcou todo mundo, que é justamente para poder, né, as pessoas verem o quanto que a gente tem que ter de cuidado. E eu costumo brincar que aqui a gente vive num país tropical, né? Pessoal carioca, tal, tô aclimatado, tô acostumado, e às vezes a gente subestima, né? Porque realmente a nossa situação ambiental está ficando cada vez mais grave. A gente vê que agora, né, nosso verão, a gente já chegou a temperaturas perto de 60 graus, a sensação térmica. Não sei como vai ser esse agora, mas é esperado pelo que aconteceu na Europa. A gente espera uma situação bem semelhante agora no nosso verão. A gente vê que as estações estão todas, né, fora de época. Essa semana mesmo a gente já tem uma onda de calor e essas ondas de calor vão ser cada vez mais frequentes. Então as pessoas vão ter que se acostumar e reorganizar os seus treinos outdoor, né? E sem negligenciar isso, porque a gente realmente vai ter que se preparar. E se preparar não é só trocar o horário e hidratar. Às vezes vai ter que ser usar uma vestimenta, usar uma estratégia de resfriamento, usar alguns recursos para você baixar sua temperatura corporal. E aí, assim, muita gente pergunta, mas a gente não precisa aumentar o calor metabólico para eu poder treinar, para eu poder... Sim, mas o que acontece? Quando a temperatura ambiente ela está acima de 35 graus, a gente tem como se fosse uma inversão do gradiente. Então, ao invés de eu perder calor por meio, eu começo a ganhar calor do meio. Então, é como se eu estivesse realmente superaquecendo. E aí, as pessoas que têm uma melhor capacidade de termorregulação, elas toleram melhor, né? Elas estão mais aclimatadas, elas lidam melhor com isso. Acho que estão com melhor nível de condicionamento físico, né? Mas a grande maioria não consegue lidar com isso. Então, a gente começa a ter aí os efeitos negativos. E as pessoas acreditam que seja algo simples de se remediar, só hidratar. Não é só de hidratação, né? O problema não está relacionado só à questão da hidratação, né? E aí, assim, o que eu falo, primeiro tentar mudar os horários do treino. E além disso, cada vez mais usar a estratégia que a gente faz de resfriamento. Então, cada vez mais as vestimentas são inteligentes, esses tecidos que facilitam a termorregulação. Hoje a gente já tem aí nanotecnologia que também permite que alguns tecidos, eles também tenham aquela sensação como se fosse do mentol, aquela coisa mais geladinha, né? Então, além dele transferir, ele também traz essa sensação do gelado para poder ajudar nesse conforto térmico. Então, você tem que usar uma roupa que te ajude no conforto térmico. E aquela velha, né, garrafa de água na cabeça, né, borrifar. E hoje a gente já tem tecnologia de tecidos inteligentes também com acessórios. Então você tem roupas que tem microventiladores, que você também faz essa circulação de ar. Você tem acessórios que parecem um fone de ouvido aqui, mas não é. Na verdade é um ventilador que você tem aqui a transferência. Então as pessoas precisam, né? Tem coletes térmicos. Agora na Olimpíada, né, a Raíssa usou, aí ficou aquele bum 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 todo da Nike.
Que eu falei, gente, o colete não é novidade, a Nike só deu uma roupagem. Agora o sapato, tênis para resfriamento, ficou todo mundo, porque a Raicinha, né, nossa fadinha, estava usando. E então, assim, vão vir cada vez mais vestimentas que têm essa capacidade também de ajudar no resfriamento, porque essa vai ser a tendência. Ô Dani, a hiponatremia seria uma dessas doenças do calor? É o início. É o início. É o início, né? É que a gente vai lá naquela fase, né, até chegar o colapso. Né? Então você tem lá as doenças, o desconforto, até chegar o colapso pelo calor. Agora, você voltando nas doenças do calor, uma situação que também é importante é que as pessoas que já tiveram alguma ocorrência de algum fato de alguma dessas situações de doença, até o colapso pelo calor, elas são mais suscetíveis. Né? E aí tem meio que vários fatores de risco. Que estão relacionados a uma questão de você ser mais predisposto a ter a doença do calor ou não. Então, composição corporal, então também está relacionado a isso. As pessoas que também trabalham em turno, então que perdem horas de sono, também são mais vulneráveis a doenças do calor. Dependendo de vacina, algum tipo de medicamento que você toma, você também pode estar mais suscetível a doenças do calor. Então, assim, são várias fases, tem vários fatores, como se fossem fatores de risco para desenvolver as doenças do calor, né? Então isso aí você vai desde, né, das hipertermias ali até chegar à fase mais grave, que é o colapso mesmo, que a gente chama de heat stress, né? E o heat stroke, né? Em inglês é isso. A primeira fase você está só no estresse e depois realmente já é o stroke, que eles chamam, que é o colapso. E eu não sei se é lenda urbana, mas existe uma temperatura que vira ponto facultativo, as pessoas podem não trabalhar, tem uma história dessa? Tem, agora se cumpre, é outra história. Cara, não divulga no Brasil, né? Porque se divulgasse no já Brasil... Era, filho, não ia ter nada. Porque tem a temperatura e tem principalmente a relação da umidade, né? Que é o que vai te deixar com essa sensação térmica. Então você tem desde os extremos de umidade, de muita umidade ou de muito baixa umidade. Aí você tem, assim, algumas que são até recomendações da ONU, né? Que você primeiro para, assim, serviços que são as pessoas que atendem lá a rua, carteiro, né? Lixo, essas coisas assim, de serviços, né, de limpeza urbana, esses trabalhadores envolvidos que circulam, né, nessa parte, expostos, né? Que são mais expostos. Aí você, dependendo disso, você vai, né, aumentando ali a restrição em função da situação ambiental. Na Austrália, hoje, já tem, assim, vários, falando da Fiocruz, né, já tem, assim, programas de saúde pública mesmo, diretrizes de saúde pública em função dessa variação ambiental. Eu quero até conhecer um pouquinho mais lá sobre isso, mas existe. Agora, muitas das vezes aqui não é aplicado, né? Então, eu tenho um atleta que eu acompanho da Arábia que joga na Arábia Saudita e lá tem todo esse esquema. Sim. O dia funciona só a partir das 6 da tarde. 6 da tarde, é isso mesmo. Tanto que o treino começa, sei lá, 9 horas da noite, uma coisa assim. Eles têm que adaptar tudo, né, quando o verão, porque ele falou que bate a sensação térmica, bate em 60 graus também. É isso. Eu acho que daqui a pouco a gente vai estar muito próximo nessa situação aqui ambiental. Temperatura de deserto. E a galera confunde, né, essa parte da questão da umidade relativa do ar, né? Não, se tá úmido não vai ser tão desagradável, se tá... E os dois extremos são... Os dois extremos, de muita bizarros, umidade, né? E de baixa umidade. Os dois vão trazer desconforto de uma forma geral. Uma você não consegue evapotranspirar, no outro você desidrata facilmente. Exato, E os dois você superaquece. E os dois você tá ali, né? Quase que em ebulição. Tu já foi em Manaus, Bel? Eu já rodei o Brasil todo. Cara, Manaus é um negócio absurdo. Eu fui a Cuiabá 2 semanas. No meio desse assim, fumaceiro, assim, tá... Essa queimada, vai descer, né? Você vê assim uma camada de fumaça assim. E é um negócio realmente assim, é um calor. É uma estufa, né? Parece uma panela de pressão, você tá assim, É bizarro. E tanto lá seco, quanto você vai lá para Belém do Pará, extremamente úmido e quente. Os dois são uma sensação... Você falando das coisas de viagem, eu tive ano passado num congresso no Maranhão e a gente estava aqui perto, uma dessas semanas loucas, assim, foi perto de novembro, então já estava muito quente. E aí quando eu cheguei lá, o pessoal, e aí, professora, tá muito calor? Eu falei, vou te falar, não tô nem sentindo diferença, porque aqui no Rio tava tão quente aquelas 2 últimas semanas que quando eu cheguei lá, eu falei, não,
tô achando aqui agora até tranquilo, sabia? Porque lá o bicho tá pegando também lá, né? No Rio a coisa não tá mais agradável, não. Então a gente acaba também se acostumando, se aclimatando, né? Com essa temperatura ambiente. Acredito que a gente que tá acostumado sinta, e aí a gente fala, né, das provas, que aí entra uma outra situação, as provas de rua, as pessoas que são de outros estados, até outros países, que vem para o Rio, pega essa situação ambiental, aí sim que a gente precisa ter muito mais cuidado, né? Porque essas pessoas, para poderem parar lá no atendimento médico... Que são os atletas amadores, né? A gente vai falar deles já. Ô Dani, essa questão é treinável, de resistir mais? Por exemplo, no caso de um atleta, ele consegue treinar essa capacidade de resistir mais a essas temperaturas extremas, tanto para cima quanto para baixo, ou isso vai ser um pouco mais individual? Na parte de frio é mais tranquilo, porque se eu tiver com uma vestimenta adequada, eu consigo fazer aquela atividade. Com exceção das atividades de endurance que eu fico muito tempo exposta, a maior parte das atividades você tem até estruturas de aquecimento, né, casacos ou abrigos, então nas modalidades esportivas, nas atividades de endurance que você tem realmente exposição, por exemplo, natação em águas abertas, um ambiente frio, ou umas corridas que são realmente um ambiente mais frio, mas você com a vestimenta adequada, você consegue segurar esse calor, né, se protege lá as regiões apicais, tal, fica mais fácil. O calor já é mais difícil. Chegou a hora e falei, gente, não tem mais onde tirar roupa, né? Não tem onde você mais ficar exposto. Então, o calor é mais complicado de você aclimatar do que você aclimatar para o frio, mas é possível, tá? E esses protocolos de aclimatação também são progressivos, vão de 10 dias até 15 dias, né, que ocorre, e aí você vai se expondo gradativamente até chegar a 1 hora de exposição naquela situação ambiental, mas é mais desconfortável, é mais difícil aquela pessoa que está no ambiente frio performar no calor do que o contrário, né? E aí o que está sendo feito hoje, que isso é bem inovador na parte de pesquisa, que eles estão fazendo cada vez mais, né, o treino no calor, né? Então é como se fosse uma adaptação da altitude. Isso. Né? Basicamente é isso, porque você deixa lá aquela questão, né, da viscosidade sanguínea, você aumenta o número ali de hematócritos, hemoglobina, então basicamente é a mesma situação. Então eles fazem esse treino no calor, né, que é o heat train, e aí depois eles fazem, mas para esse atleta performar numa prova no ambiente frio. E aí, quando eles chegam no ambiente frio, é como se ele estivesse na altitude e voltasse para o nível do mar, entendeu? Ele tá voando. Mas assim, existe todo um risco, então é o que eu falo, ainda é um método que é relativamente recente, o pessoal do ciclismo está fazendo muito, tem dado bons resultados, eles colocam até, tipo, fumacinha assim, sabe, aquela coisa saindo do chão para poder simular a radiação, o calor. E assim, são atletas já de alta performance, muito bem treinados, que têm toda uma estrutura, né, hemodinâmica para poder suportar aquele estresse cardiovascular. Eu não posso pegar uma pessoa destreinada, uma pessoa até de um atleta amador e querer colocar numa situação sem saber exatamente se ela consegue, né, fisiologicamente, até de esforço cardiovascular, tolerar aquela situação ali de calor. Mas é umas estratégias que já estão sendo feitas agora. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.